Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a inclusão digital. Então pessoal, hoje nós vamos falar sobre esse tema, inclusão digital, que é importantíssimo, né? Então a internet e a questão do acesso aí às tecnologias de informação e comunicação são importantíssimas e é isso que marca a questão aí da inclusão digital. Então quanto mais pessoas tiverem acesso a essas tecnologias, essa questão da comunicação, maior a inclusão digital, e hoje a internet tem um peso enorme nisso, né? Então é importantíssimo aí para esse tema nós sempre nos atentarmos para essa sigla aqui, TICs, né? O que significa isso? Então esse aí é o significado, né? Tecnologias de informação e comunicação. Então, como no nosso mundo aí a questão da interatividade é muito forte, né? A questão da própria internet aí para o desenvolvimento das relações de produção, então as tecnologias de informação e comunicação elas acabam entrando aí em vários lugares, né? Então na educação, acaba entrando na questão aí das empresas, né? Então essas tecnologias elas são cada vez mais importantes aí para o desenvolvimento das relações de trabalho, né? Para a questão da produtividade, tudo isso aí envolve as TICs. Então, pessoal, principalmente quando nós falamos aí de países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, pesa muito essa relação aqui, né, entre exclusão social e exclusão digital, porque é o seguinte, as pessoas hoje, quando elas não têm acesso à internet, fica cada vez mais difícil de poder conseguir arrumar um emprego, por exemplo, né? De poder, por exemplo, acompanhar os estudos em alguma faculdade, né? Principalmente em épocas aí como a nossa, né? De questão aí de pandemia, né? Questão aí de quarentena, que as pessoas elas não podem mais frequentar os lugares como faziam antes, né? E isso a gente não sabe quanto tempo vai durar. Então a questão da exclusão digital, somada à questão da exclusão social, pesa muito, né? Então isso fica muito aparente no ensino, por exemplo, né? Muitas pessoas aí ficou isso muito patente aí nessa questão da quarentena, de como é difícil para muitas famílias ter um acesso permanente à internet, né? Então a exclusão digital e a exclusão social elas estão aí imbrincadas. Como eu já falei também, essa questão acaba levando aí a prejuízos, né, para as pessoas que não têm acesso à internet, a questão aí de se alocar no mercado de trabalho, por exemplo. Às vezes pessoas que não têm nem a possibilidade de fazer um próprio currículo, né, elas acabam tendo que recorrer a lan houses, elas acabam tendo que recorrer a terceiros, enfim, isso é um dos exemplos do que pode acontecer. Mas há muito também a questão, quando a gente fala da inclusão digital, da acessibilidade, tá? Então a acessibilidade, pessoal, tem a ver com a questão de promover meios cada vez mais eficazes para que pessoas com necessidades especiais possam, então, também ser incluídas aí na questão das tecnologias de informação e comunicação. A gente fala, por exemplo, de uma pessoa cega, a tecnologia ela vai ter que se adaptar às necessidades especiais dessa pessoa. Então, por isso que computadores com teclados em braille são desenvolvidos, né? Então, sistemas ali que facilitam o acesso dessas pessoas com necessidades especiais. É muito comum, por exemplo, quando há um pronunciamento de alguma autoridade na internet, ou às vezes um programa muito popular que passa também na internet, é comum a gente ver também a tradução na linguagem para surdos mudos, né? Porque você tem a opção de ter a escrita, né? Ter a legenda, e tem a opção ali de ter a linguagem para surdos mudos, né? Porque quanto mais meios se possibilitar para as pessoas acessarem informação, melhor. Existe uma pesquisa de 2019, que eu vou colocar o link lá nos créditos da publicação, que fala sobre a questão do acesso à internet no mundo. A pesquisa de 2019 mostra que 51% da população global tem acesso à internet. Então a internet ela completa em 2019 50 anos, né, porque ela surge em 69, e aí então ela vai ter esse longo ciclo, e hoje aí basicamente metade da população mundial tem acesso. Uma pesquisa de 2020, pessoal, a matéria também vai estar lá nos créditos, ela mostra uma diferença no acesso quando comparamos países desenvolvidos com países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Então, nos países desenvolvidos, praticamente 90% da população tem acesso à internet. Enquanto nos demais, nos países em desenvolvimento e subdesenvolvidos, os índices, pessoal, giram ali em torno de praticamente 20%. Então, existe uma diferença grande aí quando nós comparamos esses dois polos, né? E no Brasil, em Minas Gerais, como anda essa questão do acesso? 74,9% dos domicílios, ou seja, praticamente 75%, tem acesso à banda larga. Mas nós vamos verificar que existe um meio principal aí de acesso à internet dos brasileiros, o acesso por celular, né? Então, 97% das pessoas acessam por celular a internet no Brasil. Bom, pessoal, só que existem contradições no Brasil, né, de vários tipos. A inclusão digital, ela está também associada a essa questão social, né? Então, por exemplo, se nós vamos para áreas rurais, o índice de acesso à internet é menor do que na área urbana, ele tende a ser menor.
Outra questão também é a renda, né? Porque as classes C, D e E, se a gente pega essa faixa de classes aí por renda, também vão ter mais dificuldades no acesso, vão enfrentar aí a questão da localização, né? Se a gente pensa no centro urbano como São Paulo, por exemplo, o acesso à internet é muito mais facilitado quando você está nas áreas centrais do que nas áreas periféricas, né? Então, muitas vezes até a cobrança, né, do serviço é maior quando você vai para as áreas mais periféricas do que nas áreas centrais, né? Então tem esse grande problema, e também a questão da disponibilidade de operadoras, né, que é muito menor nas periferias do que nas áreas centrais. Ainda voltando aí sobre a questão do acesso à internet no mundo, é importante falar da questão do preço, né, porque o que acontece é que em países subdesenvolvidos, o custo da internet ele chega a ser 30% do PIB per capita, né, ou seja, 30% da renda da população vai para a internet, né, se ela quiser consumir. Enquanto num país desenvolvido, esse índice chega no máximo a 3%, né? Então, um custo muito menor nos países desenvolvidos do que nos países subdesenvolvidos. Existem questões cruciais envolvendo a internet hoje, né? Então, existe, por exemplo, a disputa em torno do 5G. Então, países como a China, a Coreia do Sul e até mesmo o Vietnã têm acesso já a essa tecnologia 5G e têm tentado difundir essa tecnologia para o mundo, né? Os Estados Unidos, por exemplo, pessoal, ele tem tido uma corrida contra a China nessa questão. Então, um dos motivos para a guerra comercial entre China e Estados Unidos gira em torno disso, né? A questão do 5G. Então, o 5G, já há experimentos ali que mostram, por exemplo, que ele vai funcionar também na questão da internet das coisas, né? Então, a internet ela vai servir para movimentar operações que antes eram feitas por seres humanos. Então, até mesmo cirurgias vão ser feitas por robôs. O 5G, por exemplo, pessoal, é capaz de fazer uma resposta ali a um comando ser feita em 1 milésimo de segundo, né? Então, isso vai ser importantíssimo. Então, a própria internet aí, pessoal, ela também é responsável aí por um desenvolvimento maior das relações aí na questão da produtividade. Até mesmo a própria ONU reconhece isso, né, em alguns estudos, mostrando que a produtividade aumenta em países em que a internet é mais difundida, né? Ela facilita as coisas, então ela é um fator importantíssimo para o desenvolvimento aí do trabalho, para o desenvolvimento aí do próprio sistema capitalista, né? Então, por enquanto é isso daqui. Na aula que vem a gente continua. Obrigado, então até a próxima.